A taxa de desemprego no Brasil ficou em 9,8% no trimestre encerrado em maio. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Esse foi o menor índice para o período desde 2015. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Alessandro Azzoni, que é economista e conselheiro da Associação Comercial do Estado de São Paulo. Azzoni, muito boa tarde, obrigado por atender o jornalismo da Jovem Pan News. Paralelo a isso, nós tivemos aí a renda média do brasileiro que caiu em torno de 7,2% num comparativo com um ano. A pergunta é o mercado se estabilizando ou encontrando uma certa um novo arranjo nesse pós-pandemia? William, primeiro boa tarde a todos os telespectadores aí da Jovem Pan. É muito bem colocada a sua pergunta e muito bem colocada a sua afirmação. O mercado, ele era natural que as empresas, quando voltassem a contratar novamente, elas fariam uma readequação da questão dos salários, justamente porque não precisaria voltar àquele nível anterior que eu tinha, porque eu acabei demitindo cargos muito qualificados e agora eu estou voltando à minha atividade naturalmente, aí eu preciso reativar esses cargos. Então, os contratos que estão sendo colocados são aqueles cargos de início, então, e aquelas pessoas que têm aquela qualificação estão aceitando o salário mais baixo justamente para ingressar no mercado. Então, quando você faz um comparativo de perda de renda, é justamente por causa desse fator. As empresas se adequavam com a nova realidade pós-pandemia. Só que nós tivemos um agravante nesse período, nós tivemos uma guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Então que isso alavancou a inflação praticamente global. Isso fez com que todas as economias do mundo sofressem um processo de inflação, como o Brasil também sofreu. Nós tivemos um 10,50% do nosso PCA, então nós já perdemos 10%, 10,5% do nosso poder de compra, mais o que nós estamos repetindo esse período. As empresas fizeram uma nova adequação, então elas falaram assim, poxa, já que eu não consigo me reestruturar, não consigo segurar a questão dos custos de produção, porque são inerentes ao meu controle, porque luz, combustível, alimentos, tudo isso acabou subindo. A única maneira que eu tenho de me readequar é contratando mais baixo para poder não repassar os preços ao consumidor. Então, o mercado agora tem duas acomodações, um pós-pandemia e agora uma situação inflacionária, porque eu, como empresário, eu preciso continuar produzindo para poder empregar, só que para eu continuar produzindo, eu preciso ter cliente. E o cliente também perdeu renda, como é a consequência que nós estamos conversando. Então, é uma readequação desse cenário mundial e pós-pandemia. Bom, nós estamos falando aí do trimestre março, abril, maio. Se a gente for falar em junho, julho e agosto, nós já podemos esperar uma mudança, porque você tem o período de férias, você tem a criação de empregos temporários, você tem o governo injetando através do Auxílio Brasil e estimulando o consumo com a redução de impostos. A gente pode ter, sim, um crescimento maior no nível de emprego? Sim, eu acredito que até o final do ano nosso índice ele vai se tornar mais baixo. Lembrando que quando nós terminamos o governo Dilma, início do Temer, nós estávamos com 11%, e pandemia nós chegamos acima de 14%, então 9,8% é um número muito forte. Eu acredito que sim, porque essa injeção de renda, essa distribuição de renda, ela vai justamente para o varejo. Então, essas famílias com o poder de compra mais baixo, elas destinam a quase tudo ao varejo. Isso estimula muito esse mercado, gerando mais postos de trabalho. E questão das férias também. As famílias que programaram, que tiveram as suas férias canceladas e agora começam a normalidade, começam a gerar os postos de trabalho. Nós temos agora esse período de julho, praticamente, que são as férias escolares, deve alavancar. Eu acredito que até o final do ano nós tenhamos esse índice rebaixado significativamente, mas lembrando que o ganho salarial ele deve estar reduzido, ele deve permanecer reduzido ainda por esse ano, e eu acredito que o ano que vem até a acomodação da questão dos preços que são inflacionados justamente por causa do reflexo internacional. Azzoni, nós tínhamos a variável da pandemia que hoje ela já está mais controlada em função do avanço da vacinação, da diminuição do número de casos. Porém, existe uma outra variante que pode preocupar no setor econômico, que é esse fator guerra entre Ucrânia e Rússia e a variação do preço do barril do petróleo? Sim, ela é o principal balizador hoje.
até uma fala do Joe Biden, ele coloca que as sanções econômicas eram para praticamente quebrar a Rússia, mas está quebrando o mundo. Mas isso, nós já falávamos isso, né? Porque ele tinha ativos muito importantes, como petróleo, gás, minérios, cereais, soja, trigo. Ele tinha um ativo muito grande. E nós já vimos com um choque de oferta, quando as economias começaram a voltar, elas voltaram todas simultaneamente. Eu lembro que a Goldman Sachs soltou um relatório que era que se continuasse nessa crescente, o preço do barril podia chegar a $90. E de repente, bum, veio uma guerra que praticamente tirou 13% desse petróleo, e isso automaticamente alavancou todo o processo inflacionário mundial. Estados Unidos já ultrapassou quase 8,5%, a Europa está sofrendo pressão inflacionária, isso causa uma deterioração praticamente no poder de compra dessas famílias e dessas economias. Então, ela alavanca muito. Eu acredito que quando finalizar a questão da guerra ou suavizar as questões das sanções pós um acordo de cessar-fogo, alguma coisa nesse sentido, a economia automaticamente se ajusta, porque aí nós vamos ter um resultado mais positivo. Todas as economias estão buscando ganhos, né? Então, esse plano safra que foi anunciado, justamente o Brasil está vislumbrando a questão de ganhar mais recursos com a exportação para o mundo desses ativos. Então, isso pode favorecer a entrada de mais capitais para cá, e isso com a balança comercial, com a venda desses produtos agrícolas, isso você faz um equilíbrio da taxa cambial, e isso você consegue dar uma flexibilizada. Mas nós temos mais uma variável ainda, que vai começar agora, já está começando, era a notícia que estava passando anteriormente, que é o período pré-campanha e depois a campanha eleitoral. Isso vai mexer muito com os aspectos internos da economia, com investimento. Isso pode ainda potencializar a questão do processo inflacionário interno, com uma desvalorização cambial, isso puxando os preços de todos os ativos que têm cotação internacional. Então, o efeito PEC dos benefícios, ela tende a amortizar esses reflexos do período eleitoral. Porém, o resultado do pleito é que faz a diferença no jogo em 2023? Exatamente. Vamos pensar assim, você vê que assim que saiu a aprovação, da PEC, houve uma desvalorização do real muito grande. Por quê? Qual foi a preocupação dos investidores que garantem, né? Lembrando que, só para o telespectador entender, nós temos um colchão de liquidez que são o capital estrangeiro, que é reservas internacionais que dão garantia para o Brasil funcionar, né? E essas reservas são colocadas por pessoas que acreditam na economia brasileira. E qual foi o risco? É um risco fiscal. Então, quando coloca-se uma aprovação dessa, colocando em choque uma questão de estabilidade fiscal, o que é uma estabilidade fiscal? Se o governo vai conseguir honrar todos os seus pagamentos, se ela não vai se partir para o endividamento, então isso o investidor começa a ficar com ressalva, ele começa a tirar seus ativos do mercado e começa a se posicionar em mercados mais seguros, como o próprio mercado de câmbio. E isso causa uma estabilidade. Então, esses nuances entre o pleito eleitoral, dependendo do posicionamento de um candidato ou de outro, pode estimular o investidor a ficar inseguro, e aí a gente ter essas posições. Pós-pleito, terminada a campanha, automaticamente o investidor já começa a fazer uma pesquisa a mais em quais são os cenários com o candidato A ou com o candidato B, então ele começa a dar uma tranquilidade, porque mesmo que nós passamos por um segundo turno, os candidatos já começam a mostrar suas equipes econômicas e como será seu plano econômico. E nessa o investidor começa a se posicionar dando uma segurança. E aí a gente começa a ter essa acomodação natural e nós seguimos. Foi que nem quando nós tivemos Fernando Henrique e Lula, que praticamente o dólar chegou a quase R$4,80, R$5, e logo depois ele voltou a R$2,80, porque foi aquele boom, aquele medo do que ia acontecer. Depois que o Lula ganhou, automaticamente a coisa se estabilizou. Então foi aquela ânsia de será que isso vai dar certo, mas depois até acomoda-se. Pós-pleito, eu acredito que nós teremos essa estabilidade política mais controlada, primeiro porque você não vai ter mais disputas eleitorais. Sendo Bolsonaro, sendo Lula, ou seja, um terceiro,
já vai estar acomodado, porque nós já vamos estar sabendo quais serão as diretrizes econômicas. Então, nós estamos mais tranquilos. O que realmente poderá pesar é a duração dessa guerra lá fora, que é da Ucrânia com a Rússia. Isso realmente acaba prejudicando não só o Brasil, mas todas as economias do mundo. E acaba atingindo nós, né? Isso acaba atingindo de uma forma somente corroendo o nosso poder de compra. Azoni, a estratégia da equipe econômica do governo Bolsonaro está agindo dentro dos parâmetros que você considera os corretos para a gente poder seguir com todas essas variáveis e com toda essa pressão do mercado e da disputa eleitoral? A questão da PEC, ela é importantíssima, porque nós estamos chegando num ponto de insegurança alimentar muito grande. Nós tínhamos, não é só as pessoas que estão morando em situação de rua. Nós temos hoje pessoas que moram em casa própria, que não têm o que comer em casa. Nós estamos chegando num ponto de ter uma situação caótica. Eu até estava conversando com pessoas que fazem esse processo de fornecimento de comida, eles estavam falando assim que na própria fila, quando eles estão dando a comida na rua, que já tem as pessoas que saem do trabalho, comem porque elas sabem que não tem comida em casa. Então, é uma situação realmente de insegurança alimentar muito grande. A própria pesquisa da Datafolha coloca que 67% das famílias já não conseguem mais já estão com o seu orçamento completamente comprometido. Então, eu acredito que isso vem muito, porque é uma distribuição de renda. Nós temos que pensar assim, o governo tem que entrar de um determinado momento fazendo a distribuição de renda para atender essa população que realmente não tem nem o que comer. Então, nós não podemos achar somente que isso pode ter um viés político, mas se nós olharmos hoje a situação econômica, a situação de miserabilidade está muito grande. Eu acredito que essa distribuição de renda vem muito a ajudar essas famílias, pelo menos equilibrar essa parte da fatia alimentar, passando da insegurança alimentar para a segurança alimentar. Não será plena, mas já é um começo para poder tirar essas pessoas dessa situação. Lógico que a gente tem que tomar cuidado muito com essa questão do desequilíbrio fiscal, mas a equipe do ministro ele tem equilibrado muito as contas. Eu acredito que a medida, apesar de ter sido colocada num momento muito crítico eleitoral, mas a nível econômico, eu acho que é muito econômico e social. Eu acho que ela é muito importante para essas famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade. Azoni, o senhor é conselheiro da Associação Comercial do Estado de São Paulo. Nós sempre temos um vilão aparecendo, seja o preço do tomate, do combustível, da proteína bovina, daqui a pouco é o frango que sobe, agora é o leite. Então, assim, o que é real em função do mercado e o que tem de especulação num momento difícil? Ainda nós temos a figura daquele que aproveita a instabilidade para levar uma vantagem, mesmo com o sofrimento do povo? Sempre tem, mas a grande maioria não. A questão do leite, vamos dizer assim, nós estamos entrando agora em mês de julho, é a parte da estiagem. Realmente o gado tem uma restrição maior por causa do frio, por causa da própria estiagem, ela tem uma redução da produção. Então, a produção, se você olhar a questão do gráfico de produção de leite, realmente todos os laticínios, ela cai muito nesse período, justamente por causa do período de inverno e essa questão da estiagem. A questão do plantio também, ela acaba sendo sazonal. Nós temos essas questões de safra, né? Então, o ano passado, quando nós tivemos a questão do atraso do plantio da soja, depois atrasou a soja e ainda, inclusive, atrasou a produção de milho, automaticamente isso deu uma redução na produção e que subiu os grãos, que praticamente alavancavam a questão da proteína animal, que são as bases das rações. Então, tudo é um efeito em cadeia. Mas, dentro da cadeia, sempre tem um oportunista que visa. Mas isso eu acredito que acontece muito com os intermediários. Mas o produtor em si, ele está preocupado em bancar os seus custos de produção, desovar a sua produção e já continuar produzindo. Então, eu acredito que o produtor, sim, todo produtor, não só o produtor agropecuário, mas como o produtor industrial e até o comerciante em si, hoje
ele está dando sangue para fazer a questão da sobrevivência. Uma prova viva disso é a questão das reduções do salário. Existe a redução do desemprego, mas com salários mais baixos. Então, isso mostra que existe uma preocupação dos empresários nesse sentido de tentar voltar. Mas, William, infelizmente, sempre tem o oportunista, e eu vejo muito isso na questão dos intermediários. E, por incrível que pareça, as pessoas que exploram são as pessoas que trabalham com esse público de baixa renda. Eles conseguem ter uma capacidade de explorar ainda mais essas pessoas que estão numa situação mais delicada. Eles conseguem ter essa frieza de explorar justamente essas pessoas. Então, eu acho que isso é uma questão até de crime, né? Nos microfones da Jovem Pan, o economista Alessandro Azzoni, ele que é conselheiro da Associação Comercial do Estado de São Paulo. Azzoni, muito obrigado pela sua participação. Um bom domingo. Obrigado, William. É sempre um prazer estar com você, Jovem Pan. Obrigado mais uma vez. A hora